Olá, meu nome é Jaime Endres, sou psicanalista e você está no canal Jaime Endres Explica. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e clique aí no sininho das notificações para ficar bem atualizado sobre tudo o que a gente está falando aqui. No vídeo passado, a gente falou um pouquinho aí sobre a questão das crenças, como romper algumas crenças, sobre a questão das inteligências múltiplas, a gente só pincelou. E muitas pessoas falaram assim, olha, aprofunda mais o assunto, né? Entra mais aí de cabeça no assunto. Então é isso que a gente vai fazer hoje e nos próximos vídeos. Hoje eu vou comentar a respeito das crenças e nos outros vídeos um pouco mais sobre a questão das inteligências múltiplas. As crenças, é interessante o seguinte, as crenças elas se formam lá atrás, muitas vezes lá atrás da nossa infância, já vai sendo formada algumas crenças que vêm aí no decorrer da nossa fase adolescência, fase adulta, algumas crenças a gente forma também na fase adulta, mas as crenças, as principais crenças, geralmente está no nosso inconsciente, a gente forma lá no período da infância. Como está no inconsciente, a gente percebe que tem alguma coisa errada, só que a gente realmente não sabe o que é, não é isso? Por que então existem essas crenças? Da onde surgem essas crenças? As crenças, na realidade, ela tem uma questão de percepção. Então o mundo à nossa volta, nós percebemos e interpretamos esse mundo de acordo com os nossos valores ou com as nossas percepções individuais. Cada um tem uma forma diferente de perceber e de ver o mundo. Eu também sou analista comportamental, do DISC. Algumas pessoas eu acho que conhecem o DISC. Também vou fazer um vídeo sobre isso depois. Na análise comportamental, nós sabemos que as pessoas têm um padrão de pensamento aí voltado para a razão ou um padrão de pensamento voltado para a emoção. E a pessoa tem uma forma de se relacionar introspectiva, para dentro, ou extrovertida, para fora. Então isso também muda a forma como as pessoas percebem o mundo. Tá? Então padrões de pensamento, padrões de relacionamento, então vivências, acontecimentos passados, tudo muda como você enxerga o mundo. E como você enxerga o mundo é que vai formando as suas crenças. A história da crença, até tem uma história bem engraçada. O rapaz ele ia na casa da namorada e ele sempre percebia que servia um peixe assado nos domingos. Todo domingo, peixe assado. Só que o peixe assado que era servido, ele era cortado no meio. Sempre cortado no meio. Na hora de servir, ele juntava o peixe, mas ele era assado cortado. E aquilo intrigava um pouco o rapaz. Por que isso, né? E um dia ele resolveu ter coragem de perguntar, escuta, mas por que o peixe de vocês cortam no meio e depois vocês juntam na hora de servir? Tem alguma coisa aí, né? Alguma coisa por trás disso aí? A mãe falou assim, olha, a filha falou, né, olha, aprendi com a minha mãe. A mãe falou assim, olha, eu aprendi com a minha mãe, né? E assim foi de geração em geração. Ainda bem que a vozinha era viva, perguntaram para a vozinha, vó, afinal das contas, por que você sempre faz essa receita do peixe cortado no meio e junta na hora de servir? A vozinha falou assim, ai, minhas filhas, vocês são tão bobas. Eu fazia isso porque o forno lá de casa era muito pequeno, então não cabia o peixe todo, mas eu cortava no meio para assar, depois na hora de servir eu montava. Só que isso ficou uma crença familiar. Na crença familiar, o peixe tinha que ser assado, cortado no meio. Mais ou menos isso, são as crenças que vão nascendo, né? Então vamos lá de novo. Crenças, elas podem ser a percepção que a pessoa tem, a percepção e a interpretação do mundo. Geralmente as crenças são formadas intrapessoal, então aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que eu percebo mesmo dentro de mim, aquilo que eu percebo nos outros da família, nos outros bem próximos, então interpessoal, pessoal no núcleo familiar e mundo, sociedade. Então as crenças são formadas nesses três níveis. Muitas vezes as pessoas têm alguns sentimentos aí, por exemplo, de eu não sirvo para nada, eu não valho nada. É uma crença que ela tem. É uma crença em cima de situações que ela foi vivendo lá no passado. São crenças limitantes. Então as crenças, elas podem ser de desamor, de desvalor ou de desamparo. Então uma pessoa que na infância ela não tinha a plenitude aí do amor dos pais sobre a vida dela, né? Ela não se sentia amada, não se sentia querida,
agraciada, acarinhada pelos pais, na fase adulta, essa pessoa ela sempre tem um sentimento que ninguém ama ela, que ninguém nota ela, que ninguém percebe ela. O desamparo, pessoas abandonadas com sentimento de rejeição na infância, quando chega também na fase adulta, elas sempre se acham sozinhas, desamparadas, elas têm dificuldades terríveis de criar vínculos de amizades. Essas pessoas elas não criam amigos, afinal das contas, a qualquer momento vão lhe abandonar, vão lhe rejeitar. Então é muito melhor não ter amigos do que ser rejeitado depois. Do desvalor, também a criança nasce e cresce ouvindo: você não vale nada, você não presta, você é terrível. O que cria na mente da criança? Eu não tenho valor nenhum. A pessoa chega na idade adulta, a pessoa começa quase como um processo de autossabotagem. Então ela não consegue ser promovida, ela não consegue alcançar níveis superiores na empresa, ela não consegue comprar uma casa melhor, comprar um carro melhor. Ela vive numa questão aí de desvalor, onde ela não merece as coisas, onde ela não tem valor pelas coisas. E isso é terrível. Enquanto ela não identifica essa crença limitante, enquanto ela não vai vasculhar no seu inconsciente, não lembra o que é inconsciente, ou não sabe o que é inconsciente, assista o primeiro vídeo do inconsciente. Enquanto ela não vasculha ali, ela não percebe o que está lhe limitando, ela não consegue avançar. Gostou desse vídeo? Então, dá aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo e aguarde, clique aí nas notificações, aguarde os próximos vídeos sobre inteligências múltiplas.